Olá, amigos! Nina Chavasco, Lopes. Pessoal, boa noite. São exatamente 22 horas. Ô, João Pedro! João, bota aquele negócio lá para o pessoal achar o endereço. Coloca o endereço aí do nosso Telegram. Eli Freitas. Boa noite, pessoal. Hoje a nossa live está imperdível. O pessoal vai chegando. Se vocês puderem colocar, por favor, o seu nome, Davi. O Davi já entrou. João, eu quero o endereço do Telegram. O fisioterapeuta, o Dr. Davi já entrou, já está no ar, já está entrando. Garoto, tudo bem? Você está chique, elegante, todo escuro aí. Tá muito. Sair um pouco do branco, professor. Sair um pouco do Sai do branco. branco. Meu branco tá aqui, sabe? Eu tô com o branco vecchiaia. A branca experiência. Branco experiência. Bom, pessoal, boa noite para todos. Olha, já estamos com quase 30 pessoas aí. Eu estou pedindo, Davi, para o pessoal. Olha, professora Lúcia, tudo bem, professora Lúcia? Pessoal, coloque o nome e a cidade de onde se encontra, né, Davi? Para a gente ter uma ideia do que nós estamos aí chegando nesse Brasil todo. Alguns a gente conhece pelo nome, outros têm algum nome mais inusitado. A gente para saber exatamente o que a gente tá, com quem a gente está falando. Perfeito. E outro pedido nosso, meu e do Dr. Davi, que eu vou me apresentar, o professor Dr. Mauro Ghiseline, 52 anos de experiência, cuido de pessoas há muitos anos, e o mais importante do meu currículo é que eu adoro o que eu faço. Esse, Professor Dr. Davi, se apresenta. esse é meu professor. E o pessoal que está entrando, eu sou Davi Costa, fisioterapeuta, 22 anos de profissão dentro da Companhia Atlética em São Paulo. Fui fisioterapeuta já da Seleção Brasileira de Atletismo e inúmeros outros atletas em diversas modalidades. Hoje eu faço um trabalho pautado em osteopatia e terapias manuais em gerais. E também a parte de reabilitação postural, reabilitação funcional e um trabalho muito ligado à educação física para que a gente possa integralmente tratar das pessoas, cuidar do ser humano. Tenho você, professor Mauro, como um grande querido e amigo e colaborador. A gente está aqui para a gente agregar a todos eles que entram. Isso, pessoal, muito bom. Eu e o professor, o fisioterapeuta Davi Costa, nós vamos conversar durante 30 minutinhos, ok? Nós vamos ser bem pontuais, bem focados. E na sequência, nós vamos abrir para as perguntas. Lembrando que o Instagram, 50, 55 minutos, eles já cortam a gente, né? Então, nós queremos ajudá-los da melhor forma possível e entender, né, Davi? Entender a sinergia que existe entre a educação física e a fisioterapia, tá? E que, de certa forma, né, um mesmo exercício pode ser utilizado com finalidades terapêuticas de recuperação de lesões, pode ser utilizado como uma medida preventiva pelo profissional de educação física e pode ser utilizado depois quando o aluno tem alta, ele sofreu um trauma, uma lesão, e aí então ele é liberado pelo fisioterapeuta para entrar numa fase de treinamento. Tá? Então é muito importante que vocês que estão nos assistindo entendam a posição de cada um dos profissionais, para que o profissional de educação física não queira fazer algo que não é de competência, faz bobagem, né? E o mesmo acontece com o fisioterapeuta que tem as suas competências. Então, o nosso tema de hoje, né, professor, fisioterapeuta, o doutor Davi, doutor Mauro falando com vocês, então, doutor Davi, o nosso tema, então, hoje é assim, lesões de joelho. Tem uma pesquisa muito interessante publicada nos Estados Unidos, que a gente tem algumas pesquisas no Brasil, talvez o doutor Davi conheça, 23% das lesões de cruzado anterior em mulheres americanas são ocasionadas por lesões de não contato. Totalmente. Normalmente sozinhas. Sozinhas. Então, vejam vocês que a lesão pode acontecer, né, no ligamento cruzado, porque ela fez uma rotação, perdeu o contato, se desequilibrou e se machuca. Tá? Então, a gente vamos entender que a lesão pode acontecer sem um trauma, um choque ou uma carga
Tá? Então, esse é um exemplo. Ora, doutor Davi, na sua experiência no mundo das academias, vamos focar no mundo da academia. O doutor Davi tem uma larga experiência no esporte performance e ele cuida de muita esportista também. Agora, no mundo das academias, nesses seus 22 anos, quais as principais lesões de joelho que você tem visto nos alunos praticantes de exercícios em academia? Aluno de academia, vamos pegar esse universo. Professor, pautado no exercício, o que mais hoje nós temos de eventualidade que compromete a articulação do joelho são as tendinopatias, concorrendo ao redor delas as condropatias, que não são pelas atividades físicas, mas são acentuadas e deflagradas por atividade física de forma desordenada ou mal organizada. A segunda coisa é a terceira coisa é a aceleração dos processos degenerativos artrósicos. E nós temos aí em menor quantidade as lesões de menisco e de ligamentos. Por que são em menor quantidade? Porque elas não são tão iniciais como as tendinopatias são, não são tão pontuais como as condropatias que se evoluem, e elas demandam uma associação de treinos excessivos mais movimentos específicos, que são desordenados e aí sim podem comprometer a articulação. Então, em número maior, como eu falei, em primeiro lugar as tendinopatias, as entesopatias, as condropatias, a aceleração e a degeneração das cartilagens, as artroses, em número de aceleração de processos artrósicos, e nós temos as lesões meniscais e ligamentares, por último, dentro do âmbito de academia, diferente do esporte. Então, veja que é importante para o pessoal entender, talvez alguns não estejam familiarizados, quando nós falamos em tendinopatia, se relaciona ao tendão patelar. Nós estamos falando em joelho. Não só do patelar, né, professor? Porque a gente tem que lembrar que o complexo do joelho, ele é extensor, flexor, ele tem um mecanismo rotador em pequeno grau, e isso compõe os músculos posteriores, desde o bíceps femoral como um motor maior, os músculos da pata anserina como um motor também flexor, o tendão quadricipital dividido em duas partes, a superior e a inferior, tendão quadricipital e o tendão patelar. Então, e mais o tendão do tensor do fascia lata, que engloba todo esse complexo articular do joelho. Então, as diversas modalidades, eles são diversos temas em cada um desses tendões. E lembrando para o pessoal que um dos aspectos que acontece é o tendão da banda do trato iliotibial, que é um tendão que está lá, que é a síndrome do corredor, né? Então, de repente, o cara está lá com uma tendinite no trato iliotibial, né? É interessante, professor, o senhor falou aí um termo usado muito, que é a síndrome do joelho do corredor, que é a banda iliotibial, e existe a síndrome do joelho do saltador, que é o tendão patelar. Então pessoal, olha, vocês estão percebendo? Então, o doutor Davi abordou aí as questões, né, desde uma artrose, e artrose, muitas vezes o cara tem uma artrite reumatoide autoimune, que vai gerar uma artrose, e apareceu. Vai ter algum processo relativo a isso. Então, o treino de forma desordenada, de forma mal coordenada, relativa a cargas, movimentos, aparelhos, intensidade, volume, tudo que se pauta o treinamento físico, ele vem a deflagrar ainda mais essa crise artrósica ou acelerar o processo de degeneração. Então agora vamos dar a dica agora para o profissional de educação física. Como é que eu vou saber, quer dizer, todo esse processo, né, que você olha assim, o cara não aparece nada. Agora, todo esse processo, a sintomatologia é o aparecimento de uma dor limitante, uma dor incapacitante. O sintoma é a dor. O sintoma é a dor, vamos dizer assim. Ela não precisa, professor, ela não precisa ser incapacitante, que se fosse incapacitante, ele estaria diretamente na fisioterapia por conta da indicação médica. Uma dor limitante. Às vezes é uma dor não limitante, mas contínua, crônica.
e que ele não se atenta, e o profissional que o atender também não se atenta, de fazer um questionamento barra uma avaliação para entender o que está acontecendo com esse joelho. Se ele tem uma dor pontual, se ele tem uma dor matinal, se ele tem uma dor quando se faz uma pressão, uma dor quando faz um movimento natural do dia a dia, como agachar para sentar ao vaso, levantar, subir escada, sair do carro. Então, são questionamentos básicos no início de abordagem, tanto terapêutica quanto atlética, para que a gente possa direcionar esse indivíduo de forma qualitativa e não quantitativa, que esse é o maior problema, a questão quantitativa. Fantástico. Então, o que nós temos visto, doutor Davi, é assim, eu tenho recomendado a avaliação multifuncional, que são exercícios, são testes multicomponentes, como agachamento, avanço a fundo, um teste de Kendall, são testes globais, e é uma avaliação que não verifica disfunção, que não verifica a existência de dor. Então, o indivíduo não apresentou dor, mas o tronco caiu para frente, ele fez um valgo dinâmico, tirou o calcanhar. Então, essa é a pegada da avaliação multifuncional. Agora, para que o professor entenda, né, isso que é uma informação muito grande, é assim, o indivíduo vai agachar, fazer o agachamento overhead, um teste com o peso do próprio corpo. Ele pode parar lá em cima, ter uma limitação e não sentiu dor nenhuma. O tronco caiu para frente, ele levou o calcanhar, mas não apresentou nenhuma dor. Ele apresentou um quadro de limitações de mobilidade e estabilidade. E aí tem aquele aluno que chega assim, ele vai falar, senti dor. Ou no avanço, ou no afundo. Então apareceu. Aí ele vai fazer, por exemplo, uma flexão, uma rota, fala, me doeu o ombro. Sim. Então, o que eu tenho recomendado? Eu gostaria da sua opinião. Ao aparecimento desta dor, né? Uma dor assim, durante o dia eu não sinto, eu só sinto quando faço movimento. Eu estou parado, dói. Mas tem um indicador, dor, desconforto. Sim. É caso de uma avaliação mais detalhada, para saber a origem dessa dor. Exatamente, essa é a ideia. A dor é o primeiro parâmetro de fácil acesso que a gente tem para direcionar para uma avaliação mais aprofundada. Mas ela não é só ela, professor. Quando a gente vê algumas disfunções, a gente tem que lembrar que podem ocorrer disfunções com falha. Falha motora, com a perda de uma amplitude articular. E isso também está relacionado a alguma disfunção articular que pode estar comprometendo a articulação. E se a gente insistir em angulações inadequadas, ou somente na angulação que se pode fazer o movimento, podemos estar aumentando ou proporcionando problemas para esse indivíduo. Uhum. Então, veja, pessoal, então é importante, né, para cada complexo articular existe na cinesiologia, e o professor Dr. Davi é um professor de cinesiologia, nós sabemos que cada movimento tem a sua amplitude considerada funcional. Né, dentro de cada movimento. Porque, às vezes, o excesso da normalidade também, por mais que seja biológico da própria pessoa, professor, ela pode ser comprometedora a médio e longo prazo. Então, ela tem a normalidade e a sua funcionalidade. Uhum. Bom, então, agora vamos ver um outro. Então, vocês entenderam, pessoal? Estão fazendo raciocínio. Então, nós temos duas situações para entender o comportamento motor funcional do aluno. O que eu tenho visto, sabe, professor Dr. Davi, o que eu tenho visto é assim, eu tenho estudado bastante essa questão. O indivíduo, você coloca ele para fazer, por exemplo, um leg press. Ele demonstra lá uma força satisfatória. Sim. Tem força. Quando você coloca esse indivíduo para utilizar a força, por exemplo, num afundo, que esta força está associada a um comportamento motor maior, ele não sabe aplicar. Ele não sabe utilizar essa força. Então, eu tenho chamado de força neuromotor. Não eu tenho visto na literatura, entender essa força, quando essa força faz parte de um movimento multicomponente, como, por exemplo, o agachamento, o avanço e o afundo, que são 3 habilidades globais muito utilizadas no treinamento. Como é que você vê essa história? Então, professor, aí vem a situação muito clássica, que antes da live eu estava fazendo
um levantamento até para a gente ter uma linha de raciocínio muito clássica e muito lógica. Quando a gente fala do complexo articular do joelho, a gente tem que observar muito que os músculos que compõem a articulação do joelho, eles provêm do quadril. Eles provêm da pelve e da articulação do quadril. Consequentemente, quando eu faço numa máquina um leg press, eu tenho essa pouca necessidade de ação ou estabilidade. Perfeito, perfeito. Quando Sensacional. eu necessito dessa situação, eu me preparo com um componente a mais, que é a ação do quadril. E isso vai repercutir no joelho. Então, a gente às vezes vai observar que um joelho está falho, ou um joelho está problemático, e nos esquecemos que as modalidades musculares provêm do quadril e a sua inervação provém da lombar. Então, é complexo quando nós avaliamos o sistema motor de forma complexa e natural do que nas máquinas. Claro, claro. Então, essa é uma das razões pelas quais, ou a principal razão, que nós incluímos na avaliação multifuncional o agachamento. Sim, né? Porque precisa... Isso é nada mais do que a natureza humana. Sentar e levantar. E vai se perdendo isso. E vai se perdendo por conta de conjuntos de estabilizadores / motores, dos quais, se a gente não o avalia e trata, o avalia e direciona, os componentes articulares do joelho começam a sofrer. Lembrando mais, indo mais a fundo, professor, é importante nós nos atermos ou perceber que a articulação do joelho, ela é intermediária à tríplice flexão, quadril, joelho, tornozelo e pé. Exato, ela está ali fazendo a conexão. Então, acho que as pessoas se esquecem, sabe, Davi? A gente tem insistido muito que o joelho precisa de estabilidade, é uma força com estabilidade. Ele precisa manter uma amplitude de movimento dentro do seu plano, que é o plano sagital. Né? Que o joelho. Eu tive agora a experiência com um atleta russo, ele é brasileiro, mas está na Rússia e ele está treinando lá diversas modalidades funcionais, dentre elas ele foi atleta por um tempo do CrossFit, mas do LPO, e o maior problema dele foi, durante um movimento de agachamento, uma falha motora de cansaço, fez com que ele quebrasse a fíbula e comprometesse de forma cirúrgica o processo do tornozelo. Ao longo do tempo, o que ele mais sentiu dificuldade foi para fazer o agachamento pela falta do tornozelo, porque na máquina a força de joelho existia. Então, o componente da tríplice flexão, do tríplice articulação, ela se comprometeu por conta do tornozelo. Então, está aí uma observação da qual a gente não pode deixar de contemplar na nossa avaliação, que é cada uma das articulações ao redor do joelho comprometem ele. Sim. Então, e a gente tem insistido muito na questão da estabilidade dos pés, né, e da mobilidade da dorsiflexão. Quer dizer, o indivíduo, se ele está com 40 graus de dorsiflexão, vai comprometer a coluna, vai chegar lá na coluna, não, Davi? Essa é a relação. Com certeza. Às vezes a gente esquece, professor, por exemplo, que um dos mecanismos do tornozelo de se fazer a dorsiflexão, ela tem a necessidade de uma abertura da pinça bimaleolar, que é no talos, e uma dessas regiões da pinça bimaleolar é a cabeça ou uma parte da fíbula. E a fíbula, na sua parte distal, ela é tornozelo, mas na sua parte proximal é a inserção da cabeça longa do bíceps. É o bíceps femoral. Então, um processo do tornozelo me compromete um joelho. Um processo da pelve me compromete um joelho. Então, as lesões do joelho, elas se dão, às vezes, por situações à distância que vão comprometendo a mecânica do joelho. Então, o mecanismo de tendinopatias, o mecanismo de agressões na cartilagem, ou até na própria questão do menisco, ela é muito abrangente. Ela não é focada, ela é abrangente.
É uma relação. Então, pessoal, vocês estão entendendo por que nós insistimos na mobilidade do quadril, na mobilidade da dorsiflexão, na estabilidade de joelho? Veja, você tem um complexo articular, você tem músculos que vêm do quadril que fazem a flexão do joelho, e tem músculo que vem do tornozelo que faz a flexão do joelho. Então, você tem que ter um jogo sinérgico. Hoje em dia, professor, eu tenho montado até um sloganzinho do Dr. Davi, que é anatomia, biomecânica e fisiologia. Se a gente pautar as três coisas de forma bem concreta, a gente vai evoluir no que a gente quiser. Perfeito. Bom, uma outra questão que a gente não falou aqui, essa questão muitos alunos escrevem para dizer assim, o meu aluno tem condromalácia. Bom, a condromalácia patelar, né, a gente tem visto que existem fatores anatômicos, o indivíduo tem uma estrutura que favorece essa condromalácia, e tem os fatores mecânicos. Perfeito. Né? Perfeito. Então, o que... Eu não vou falar que o professor deve fazer o tratamento. O meu aluno tem condromalácia. Eu diria assim, o que ele deveria ser evitado? Porque aí precisa ver o que ele vai fazer. Mas para o professor, num primeiro momento, se chega para ele que o aluno tem uma condromalácia, sim, a minha primeira assim, bom, o que ele deve evitar que pode potencializar a condromalácia? Movimentos com carga e dor. Movimentos. A ação muscular pode se dar numa modalidade isométrica, onde você não tem o componente articular, mas você tem a ação do neuromotora e neuromuscular de forma a potencializar o músculo. Uma outra situação são amplitudes musculares ou caminhos do movimento que podem gerar um aumento de pressão, porque quando a condromalácia acontece, gente, a cartilagem ela é igual essas duas falanges, na parte femoral. E a patela percorre aqui dentro, tá? Quando eu falo em condromalácia, eu falo em uma degeneração da cartilagem. Da cartilagem. Só que necessariamente ela não é total. Ela pode ser focal. Uma ferida tipo uma espinha, justamente um ponto da articulação onde em uma determinada amplitude de movimento, eu gero uma pressão em cima dela. Outros ângulos de movimento, não. Então, trabalhar em ângulos de segurança ou até em caráter de isometria faz com que você melhore o potencial de força que vai dar suporte à articulação do joelho, a cartilagem da mesma forma, e protege esse indivíduo de aumentar o processo degenerativo ou o processo agressão e inflamatório. Então, agora, por exemplo, para eu entender a magnitude dessa condromalácia, eu preciso de um exame de imagem. O exame de imagem é o que completa, porque ele é o escaneamento de pontos específicos dentro desse complexo. Mas alguns sintomas são muito clássicos, como, por exemplo, a crepitação ou parece que tem ranger do joelho. Nós temos um processo de edema ou inflamação. O inchaço do joelho, né? E a dor realmente limitante. Principalmente, marquem isso, processos articulares, eles são deflagrados pela manhã. Por que pela manhã, professor? Porque pela manhã não temos uma boa lubrificação das cartilagens e articulação. Perfeito. Articulação sinovial. Articulação sinovial. Então, pela manhã é um diagnóstico muito clínico. Como você sente esse joelho? Ele te dói quando? Só quando faz exercício? Existe uma sobrecarga. Ele me dói logo pela manhã? Existe uma degeneração / inflamação acontecendo aí. Então, são pequenos caminhos e perguntas que direcionam muito para o trabalho. Então, veja que isso daí, né, tem uma implicação prática. Você tem aquele aluno, então, que tem esse quadro, que está em tratamento, que você sabe. O indicador, né? Indicador, ele tem uma limitação de movimento, uma dor limitante, mas ele não consegue fazer movimento. Daí não, professor Davi, que o pessoal se esquece do aquecimento para as articulações sinoviais.
Hoje, Os negros acham que aquecimento é bobagem. A turma da musculação precisa parar com essa história. Ah, eu vou fazer supino, não precisa de músculo. Ok. Agora, o seu corpo não é só supino, não é só peito, né? Fala, dá uma pegada nessa. Puxa a orelha da turma aí. existe hoje uma ação muito clássica das pessoas de ir para a musculação dizendo que eu vou aquecer no movimento. Não, gente. Você dar condições da tua cápsula articular, da tua articulação, de se movimentar em diversas angulações antes de começar a ação muscular, isso vai fazer a diferença. O pessoal esquece, né, Davi, que as articulações sinoviais, o aquecimento, aumenta. O nosso corpo, gente, trabalha na base da economia. Se eu estou quietinho, eu não vou produzir líquido sinovial para aumentar a lubrificação. Não tem Não necessidade. vou. Não necessita. Agora, se eu vou correr, se eu vou saltar, eu preciso dar um tempo para que ocorra a produção do líquido sinovial. Então, os movimentos globais, dinâmicos, os balísticos, os balançamentos, e esse pequeno aumento da temperatura provoca um efeito do quê? Para que o corpo entenda que vai ser acionado. Então, ele aumenta a produção do líquido sinovial. Então, se você vai ter, no caso que o doutor Davi falou para você, gente, não dá para o nego começar o aquecimento, fazer um tabata com jump split squat sem aquecimento, né? Não é verdade? Exato. Pô, pelo amor de Deus. Então, eu trabalhei muitos anos com o atletismo brasileiro em loco, na pista mesmo. E é impressionante que eu vejo, professor, os atletas, eles se aquecem, fazem o seu início de treinamento pautado em mobilidade, ativação, em Perfeito. e tudo isso antes de começar o treino. Aí você transfere para o âmbito de academia, que é um âmbito seguro, tranquilo, pessoas que chegam e já diretamente vão ali fazer o quê? Aquecer no movimento do treino. Gente, não é de todo seguro isso. Por quê? Porque existem fatores intrínsecos à articulação que vai comprometer, sim, necessita da lubrificação, da ativação, do equilíbrio, da estabilidade. E isso vai fazer a diferença. Então, mecanismos coordenativos, mecanismos de mobilidade, mobilidade balística, isso tudo compõe um prévio treinamento. E é uma área, pessoal, que uma hora eu vou convidar o doutor Davi, que é um outro bate-papo, que ele tem isso aí, eu aprendi muito fazendo curso com ele, que é a questão que hoje nós discutimos das fáscias. O tendão é um tecido facial, então a gente pensa muito no músculo, e o tendão, vamos dizer, ele precisa ser aquecido. Se você tem uma... Porque, professor, a gente na anatomia, o tendão e algumas regiões de aponeuroses, de grandes trações, elas são esbranquiçadas. E por serem esbranquiçadas, elas são pouco fluxo sanguíneo e lubrificadas. Consequentemente, uma ativação é necessária para que a gente possa ver essa questão de aquecimento, de Então, eu fico triste quando os caras falam, então o pessoal da musculação precisa ter um pouquinho de humildade, vai aqui quem está cabelo branco, 52 anos de experiência, e entender que não é que não serve para nada, para não sei o quê, é que esses caras não estudam. Eu vou fazer supino, eu aqueço na máquina, tá ok. Vai ficar salva essa live assim. Tá bom. E agora, eu faço lá 20 repetições. E a lubrificação 20, será que aqueceu a articulação glenomeral, escapulomeral, acromioclavicular? Como o doutor Davi colocou, será que esse tendão do peitoral foi suficientemente ativado? Né? Aí a gente vê né, os caras se arrebentando, né? Sim, sim. E é mais importante, quando eu vejo lesões tendinosas, ou ligamentares, inclusive na questão do joelho dentro do complexo de uma academia ou de treinamentos, eu observo muito momentos de fragilidade, de fraqueza, de cansaço, descoordenação e falta de alongamento, falta de aquecimento, falta de coordenação. E isso traduz numa repercussão motora desordenada, que pode comprometer a articulação, seja ela qual for, pode comprometer um tendão, seja ele qual for. Eu preparei aqui, só para você comentar um pouquinho,
É, o Fernando Sardinha é um grande amigo meu, aquece no movimento da musculação. Agora, gente, você precisa entender o seguinte: o cara é treinado, tem 50 anos de experiência, a musculatura dele é adaptada. Agora você pega um Zé Mané, que nunca treinou, não vai ter que querer comparar com o Sardinha. Me desculpe, né, o cara? Vamos prestar atenção. O nego que é destreinado, a liberação do líquido sinovial é mais demorada, os processos neuromotores é demorados. Então, vocês não podem, pelo amor de Deus, vocês não podem ter como referência o ogro, o cara que é treinado, que tem 20 anos de bodybuilding, com quem está começando. O É, doutor Davi acabou de falar, o atleta de musculação tem uma pegada. Os atletas de atletismo que são atletas, não é cara oba-oba. Então tá cheio, me desculpe, hein, pessoal da musculação, precisa ter um pouco de humildade, sabe? Não é porque fez. Então veja a incidência. 48%, 40% dos caras que treinam musculação, Davi, me ajuda aí, tem lesão de ombro. E é ogro. Por quê? Por quê? voltando no meu querido e amigo Sardinha, pessoal, amigo também do meu nutricionista, que hoje trato de lesões, de uma lesão complexa dos dois cotovelos tendinosa, ele acabou de se romper numa situação boba, o tendão do bíceps, e necessitou de uma operação. Então, assim, Operação. se até o ogro, como o professor disse, se é o cara profissional, com muita experiência, em algum momento pode comprometer a sua saúde articular, tendinosa e muscular. Por que o indivíduo que é iniciante, que é um praticante de atividade física, vamos dizer assim, para não dizer que ele faz musculação, não, ele é um praticante de atividade física pautado na musculação, ele precisa passar pelo básico e, mais do que básico, o concreto para evoluir. E o concreto para evoluir é você fazer o básico, é você preparar a articulação, é fazer o conceito do treinamento físico. Gente, é só o conceito, a gente não está aqui para criticar. Você pega Não, longe disso. de modalidade, tanto terapêutica na minha área, quanto de treinamento na educação física, na preparação física, ela põe a base primordial de um aquecimento, de uma preparação, de uma mobilização, de uma mobilidade, simplesmente como critério de segurança e preparação. Exato, aqui a Lara põe muito bem. As pessoas esquecem que existem progressões no trabalho. Claro, então, não dá, né, não dá para eu comparar. Eu peguei aqui para propositadamente, eu vou comentar com vocês. Epidemiologia das lesões no voleibol. Estudo feito pelo professor doutor Zé Elias Proença. Olha lá, lesões. Levantador, líbero, meio, ponteiro. Total de lesões. Sabe quem mais se machuca no voleibol? Sabe quem é? O levantador, o meio. E o ponteiro. 253 lesões. 38% dos jogadores de voleibol têm lesões no joelho. Sabe quem se machuca mais? O ponteiro. Por quê? É o cara que salta. É um cara que tem 90 quilos e quando ele sai 1,10 m do chão, quando ele aterriza, é 5 vezes o peso do corpo em cima das articulações. 5 vezes 9, 45. Então o cara tem 90 quilos vezes 5, né? Dá 500 quilos. Aí ele dá 30 saltos. São 1.500 quilos. Ó, aí vamos lá para a turma do lesões de frequência, lesões segundo a localização anatômica. Olha lá, no ataque, 117, bloqueio 116. 38% das lesões, o cara machuca onde? No bloqueio. Por quê? Ele sobe e cai do jeito que for. Agora tem uma coisa, né, Davi, para tapar a boca desses caras que nós chamamos de aquecimento. O jogador de voleibol, ele faz 45 minutos de aquecimento. Aquecimento geral, mobilidade, dinâmica, depois aquecimento com bola. Agora vem os bacanos, entendedores, que não precisa aquecer. Tá bom, não aquece. Eu aqueço. Que se eu falar isso, deflagra muito nossa idade, mas talvez alguns lembram bem. Quando eu via um jogador de futebol muito famoso da década de 90, que ele dava 3 corridinhas e falava que estava pronto para jogar, eu vi muito ele se machucar. E isso era muito clássico, era o Romário. Ele não treinava, pouco se aquecia e jogava. Era um dos atletas que mais teve lesão tendinosa e muscular. Então,
E ninguém fala isso. E agora, e veja uma coisa, o futebol, né, doutor Davi, foi o esporte que mais demorou para se atualizar, porque os caras se aqueciam no vestiário. Aquele puta fedor mal cheiroso, o cara com óleo elétrico se aquecendo. Agora, tem 2 ou 3 estádios no país que tem sala de aquecimento grande. O que os Então, caras fazem? Hoje aquece no campo, 30, e, 40 minutos antes. e uma das maiores incidências nesse esporte do vôlei, futebol e basquete são as lesões de joelho. Pois é, tá aqui, eu mostrei ela. O ponteiro, 108 lesões. Total, no joelho, levantador livre, 253 lesões. Então tem atleta hoje que pega a querida Ana Moser, ela só não anda de cadeira de roda porque ela anda totalmente arrebentada de joelho. Sim, sim, sim. O técnico da seleção brasileira de voleibol, né, o Dalzotto, Tá os outros. ele Sim. fez 5 cirurgias de joelho, inclusive uma cirurgia espiritual. Eu cuidei dele na Companhia Atlética nos anos 80. Ele fez 5 cirurgias de joelho. Tá? Agora, então, o que, que acontece? O cara vai lá, aquecimento só na esteira. Para com isso, né, meu? Aquecimento na esteira é puta enganação. Pô. Para com isso. Ah, tá louco. Isso é do século passado. Bom, já falamos mal da vida alheia, né? Falamos de joelho, né? Para a gente não ser muito longo. Eu relacionei aqui, viu, doutor Davi? Eu acho que a gente falou tendinite patelar, artrose, né? Que o cara tem artrose, eu sou velho, vai ter artrose, é inexorável, né? Agora, doutor Davi, então, o que você recomendaria para a gente finalizar esse bloco, né? Quais as recomendações sob o ponto de vista de prevenção? Agora você vai falar como fisioterapeuta. Gente, você tem um aluno lá. Primeiro, a gente já disse que tem que fazer avaliação, tem que saber déficit de movimento. O cara é destreinado. Qual as preocupações que a gente vê muito assim, professor, o cara fez um valgo dinâmico. Quando ele agacha, e esse cara faz um valgo dinâmico no agachamento, imagina ele fazendo pliometria. Pô, Sim. então, Aí complica que mais. dicas você daria para o pessoal? Assim, pessoal, presta atenção para você não estragar o joelho. Não é que vai fazer nada. O que seria potencialmente que poderia exacerbar o aparecimento de lesões, sob o ponto de vista fisioterápico? Professor, falando da minha experiência e do meu conceito, todo mundo que começa um trabalho, uma pessoa em uma faixa etária mais avançada ainda mais, ele deve, a gente não deve ter pressa para evoluir. Perfeito. Deve Pressa. Perfeito. porque a pressa, ela já dizia meu avô, é inimiga da perfeição. E uma das coisas que a gente observa é a gente esquecer de evoluir concretamente com base. Oh, que maravilha. Evolução, tá vendo? Evolução. Pressa. E essa situação, às vezes, é muito comum eu ver uma pessoa grande começar com cargas grandes. Por quê? Porque está muito relacionado com o potencial de força que ele quer agir. E nessas últimas temporadas, com lesões muito importantes em atletas e indivíduos também treinados, uma das coisas que eu tenho trabalhado é muito aqui, ó, em mindset. Por quê? As pessoas querem voltar ao topo, querem voltar ao alto rendimento, querem conquistar algo de forma a encurtar o tempo e caminho. E eu digo a vocês, a base no treinamento físico é o que vai predominar na evolução. Quem tem base tem tudo para evoluir. Quem não tem vai se machucar. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa é repertório motor. Oh, Não vou falar de carga sem repertório motor. E o repertório motor, ele é muito clássico na evolução de uma criança, ele é consistente no jovem adulto, mas ele se perde no indivíduo de meia-idade destreinado. Consequentemente, a cabeça não responde ao corpo, o corpo não responde à cabeça. Consciência corporal e ganho de mobilidade, Cleiton. Exatamente, meu amigo, irmão. isso. Então, isso é uma das situações que eu vejo se perder. Eu mesmo, destreinado, me senti muito aquém do meu repertório motor. Faz falta quando eu treino. Ao longo disso, é planejar
modalidades de treino organizadas. Não é chegar ao que vamos fazer hoje. Não existe uma... 3 de 15. É 3 de 15. E 3 de 15? Por que nós vamos fazer? O que eu posso combinar? E isso faz do repertório motor, da evolução, uma qualidade e, com isso, uma minimização do risco. Por último, a gente acabou de falar de aquecimento e eu pauto muito na atuação do alongamento como modalidade regenerativa e preparatória. Porém, professor, é muito importante a gente salientar que um bom alongamento não combina com a musculação. Ele tem que ser diferente, porque eles trabalham a mesma entidade, fibra muscular. Quando se trabalhar alongamento, não se trabalha necessariamente força. Porque além de trabalhar a fibra, o alongamento, ele produz como efeito final, gravem bem isso, o relaxamento do sistema neuromotor e fibra muscular. Isso não compõe uma ação de força. Quando eu vou treinar força, preconização é não fazer alongamentos antes. É aquecimento, mobilidade e ativação. O alongamento bem feito, pós-treino, ele precisa ter um período de no mínimo 4 até 8 horas para que você possa, sim, começar a alongar de forma efetiva. Por quê, gente? Pela hipertonia residual do treino de força. Ela pode traduzir em uma excitação neurofisiológica do fuso neuromuscular e provocar uma contratura ou até um estiramento. Então, essas situações também têm que ser muito pensadas. Então, ganhar alongamento ou iniciar um trabalho de alongamento intenso não é necessariamente após um exercício vigoroso, para não correr riscos. Então, vamos lá, professor. Respeitar a evolução, ganhar repertório motor, cargas e planejamento concretos e alongamentos / regeneração muscular para o próximo treino. Isso é um trabalho preventivo ou seguro para a gente evoluir com o indivíduo. Então, veja, pessoal, então, complementando, vamos fazer um esclarecimento que é muito importante. O Dr. Davi se referiu aos alongamentos com finalidades de ganhos significantes de amplitude, de ajuste postural, ganhos significantes. Quando nós nos referimos, ele falou trabalho de mobilidade, a técnica de alongamento global balístico é perfeitamente utilizada. Vocês estão entendendo? Um trabalho de mobilidade dinâmica de 15 segundos. Então, quando você vai fazer, que ele muito bem colocou, um trabalho que é ganhos significantes de amplitude de movimento, é incompatível com o treinamento de força, claro. Agora, a mobilidade dinâmica, os balísticos, os avanços a fundo, os balanceamentos que trabalha a face muscular, sabe, doutor Davi? O pessoal não conhece balanceamento. Não. É uma técnica sofisticadíssima para você trabalhar a face muscular, sabe? Então, usado no começo da aula. Então, é uma técnica de alongamento. Então, as pessoas têm confundido, quer dizer, fazer um alongamento ativo, estático ou passivo, né? E o cara fica parado. Não, isso é outro dia. Né? Exato, é outro dia. Gente, muito simples, um exemplo muito clássico que eu poderia dizer assim para vocês entenderem sobre mobilidade ativa e plasticidade muscular para se começar, é você observar um nadador que fica balançando os braços em grandes amplitudes antes de entrar na... Ele perfeito. Complexidade da fibra neuromuscular, complexidade articular, lubrificação, as fáscias. Isso são mobilidades balísticas, dinâmicas, que vão ajudar o componente neuroelástico do nosso organismo. Então, é muito importante, eu vi esse trabalho, foi publicado recentemente, que o Leonardo Lima publicou, até 60 segundos, não prejudica. Então, é muito importante ver qual a finalidade do alongamento. Então, o alongamento, ele tem vários objetivos. Consciência corporal, controle neuromotor, ajuste da fáscia muscular, aquecimento, aumento da produção, tem uma série de benefícios. Agora, quando se fala em os estudos clássicos, né,
Davi, que foram feitos, os caras fizeram 4 minutos de alongamento passivo, né? Passivo com percepção de esforço de 10, 12. Isso acaba com o componente força. Aí o cara, como o doutor Davi colocou, o cara fez um puta treinamento de força, teve uma destruição tecidual, não vai alongar. Eu treinei, arrebentei o peito, alonga a perna, meu Deus do céu. Sabe, Sim. tem encurtamento disquiotibial, aí sim, então eu acho que, e eu gostaria que, é fantástico, e colocando o que o doutor Davi falou para vocês, pessoal, nesta progressão não dá para trabalhar potência, força hipertrófica sem antes estabilidade, mobilidade, consciência corporal, controle neuromotor, não dá. O que acontece? Os caras acham que dá treino de musculação é aula, não é. Treino de musculação é ensinar o cara a empurrar, puxar e ficar grandão. Ok, fenomenal. Quando nós pensamos em saúde, que não é hipertrofia, a pegada é outra. Por isso a vinda, doutor, para entender esta concepção, que muita gente hoje só pensa em hipertrofia. E 4 semanas, 6 semanas, o cara já está lá empurrando altas cargas tensionais. Está pedindo aqui, olha, progressão, com consciência corporal, com estabilidade, com mobilidade, com ajustes de carga, com mobilidade dinâmica. Foi isso que você colocou, não, doutor Davi? Exatamente. Eu estou aqui lendo uma coisa que o Zulu Personal diz aí. Zulu, é muito claro no esporte de alto nível ter alguns componentes e necessidades específicas. Quando você coloca ginastas, bailarinos, que têm uma necessidade de uma amplitude, eles têm que fazer um treinamento pautado nisso. Então, como você diz na próxima, respeite os progressos. Eles têm uma progressão para isso ao longo de todo o profissionalismo e o esporte que eles têm. Então, isso é uma plataforma específica. Falando do componente global, massificado de academia, de treinamento básico, de treinamento concreto, algumas coisas têm que ser respeitadas, tá? Então, a gente realmente respeita aí, Zulu, o progresso de cada esporte pela sua necessidade. Cada um tem uma especificidade. Isso é bem pontual, tá? Gostei do que você colocou e aí tem que valorizar. Porque quando a gente pega um nicho, uma especificidade, a gente tem que entender o porquê de cada coisa. E finalizando, para o pessoal entender, daí hoje, na organização da sessão de treino, uma coisa, gente, eu vou você dar um treino, que o treino do cara aqui que é peito com tríceps e ombro. Ok, isso é musculação. Agora, vamos pensar num programa de saúde, de treinamento de funcionalidade, de globalidade. Então, é muito importante que o doutor Davi colocou, temos uma visão macro, uma visão sistêmica da complexidade que é o ser humano. Existe uma hierarquia de capacidades biomotoras. Então, quando você utiliza um exercício multicomponentes, você tem a integração de várias capacidades biomotoras. Quando você faz um balanceamento, um alongamento balístico, você está trabalhando com mobilidade, estabilidade e coordenação motora. Agora, doutor Davi, centenas de pessoas que eu dei participaram dos meus cursos, eu peço para fazer um balanceamento balístico, um trabalho de miofascial dinâmico. Os caras não sabem. Não integra. Você colocou tornozelo com joelho, não integra. Então parece um zogro. O cara sabe empurrar. E máquina articulada. Leva o cara na máquina de cabo, ferrou. Então, eu acho que o nosso bate-papo hoje era muito para eles terem uma visão sistêmica, não, uma global, que você muito bem colocou. Progressão, estabilidade, consciência corporal, controle neuromotor, força isométrica. Os caras já querem ir para hipertrofia, ir para potência, fazer burp. Se não tiver burp hoje não tem treino. Então, vê-se o resultado de pessoas que estão mais avançadas, professor. E isso é um problema muito sério. Por isso que eu falei que é o mindset. A gente tem que trabalhar muito aqui, porque o desejo é maior do que a evolução. Então, o desejo faz com que a gente acabe passando por cima de tudo aquilo que é o respeito à evolução. E existe... Calma, professor, não fica nervoso. Sabe, Jonato, eu fico puto! Eu fico enlouquecido com a burrice, com a ignorância, com a falta de conhecimento e de oba-oba. Não dá
para pegar um aluno, não dá para pegar um aluno que não foi avaliado e dar um burp, jump, split squat e mountain climber. Não dá, pelo amor de Deus. Os caras estão ficando loucos. Falando aqui para vocês, ó, isso é old school, isso é quem começou lá atrás e já tem experiência. Esses oba-oba de hoje é um problema sério, cuidado. Ouçam a voz da experiência quem testou de tudo. Ele testou de tudo. Então, a Lúcia perguntando aqui se pode colocar que pergunta, né? Perguntas relacionadas a fatores de risco que predispõem a lesões de joelho. Inatividade, sobrepeso, se a pessoa é inativa, sobrepeso, isso já é fator de risco, Lúcia. E aí, é claro, perguntar que o doutor Davi deu uma pista. Manda lá, aquela pista de levantou, sentiu desconforto. Dá uma pista para essa turma aí. Professor, você falou uma coisa aí que é muito clássica. Vocês sabem, um dos maiores riscos que eu tenho no dia a dia de academia, nos meus pacientes, é janeiro. Janeiro. Por quê? Porque o destreinado, ele não precisa estar longo período sem treino. Ele pode estar, às vezes, 2 semanas sem treinar e ele quer voltar no mesmo nível que ele estava. Esse é um erro clássico. E aí ele está destreinado para aquele potencial. Ali acontecem as piores lesões. Ponto 2. Em janeiro, de novo, quando a pessoa resolve ir para as suas férias e vai fazer modalidades novas não preparadas. Esqui, surf, wakeboard, jogar uma atividade nova, jogar futebol que não joga a semana inteira. Então, é assim, o destreinado, ele pode estar destreinado para aquela modalidade. Muito cuidado que a adaptação ela se dá por treinos. Quem não treina uma determinada atividade é um destreinado sim para aquilo. Então, bom, pessoal, eu acho que falamos de todas as lesões, sim, tendinite, artrose, eu até listei aqui, viu? Para ajudar as luxações, que aí tem a questão de pancada em torso, são coisas de acidente, o cara tomou a trombada, ou no esporte de contato. Isso aí é um outro mundo. O cara sofreu um acidente, bateu o carro, bateu o joelho, né? Mas, na verdade, a nossa preocupação em trazer o doutor Davi era para mostrar os perigos, não vou chamar de perigo, os cuidados que nós devemos ter, né, para minimizar. Atenções redobradas. Isso. Bom, eu acho que nós já estamos aí há 40, 50 minutos, o povo deve estar já meio cansado. Eu vou pedir para essa turma, esses 90 que nos assistindo, né? Printa essa tela, manda, marca Davi Costa. Essa live vai ficar salva. Para todo mundo, aquele que está afim, que gostou, faz um joinha para a gente completar e ver isso cada vez mais. Que isso faz diferença para nós, profissionais, ver que vocês que estão aí tirando esse momento para nos acompanhar, que estão realmente a fim de crescer. Então faz um joinha, manda um joinha para nós, a gente vai ficar cada vez mais feliz e vai planejar novas. Vai mandando. Isso. Nós temos um largo, isso, manda e printa. Como é que marca lá? Mauro Ghiseline e Davi Costa. Tá bom? E pessoal, nós temos o nosso Telegram, que o Dr. Davi participa, nós temos o nosso Telegram, tá bom? Onde nós vamos colocar esta live, vamos saltar lá no Telegram, entra no meu perfil, tem lá o canal do Telegram, e eu e o professor Davi estamos aí organizando encontros presenciais EAD, juntando fisioterapia com o professor Rafael, com o Davi, para dar para vocês conteúdos com esta pegada. Tá ok? A live vai ficar salva no YouTube e depois no Telegram. Tá ok? Essa é a notícia que eu queria dar para vocês. E sabe, nós vamos entrar semana que vem, vamos chamar o Dr. Davi de volta, nós vamos fazer a Desmistificando a Avaliação. E nós vamos fazer uma pegada para falar sobre a avaliação junto com o professor Rafael, o professor Dr. Davi e comigo. Tá ok? Para a gente ajudá-los a entender todo esse processo. Tá? E a nossa missão é evitar... É claro, quanto mais a turma machucar, mais o doutor Davi gosta. Quanto mais... uns choram, outros vêm de lenço, né? Posicionar aquilo que é preciso. Vocês se posicionem para fazer o que tem que ser feito e eu para ajudar vocês a darem continuidade naquilo.
Tá bom. E que as lesões aconteçam não por culpa de vocês, viu? Porque o cara der trombada, se machuca, mas não. Sabe, Davi, eu tenho a seguinte opinião: devia ser proibido o cara se machucar na academia. Academia é um lugar de saúde, bem-estar, estética. Para se machucar é na quadra, é no campo, é no ringue, é lá que é o lugar para o cara se arrebentar. Tá bom? Tem contato e intensidade, né? O que a gente pode dosar, a gente tinha que minimizar ao máximo. Compõe a nossa competência de dosar e evoluir. Se não está acontecendo isso, é por falta de competência de algum lado. Tá ótimo. Pessoal, querido amigo doutor Davi, eu agradeço, muito grato pelo seu tempo. E lembrando, essa live vocês vão encontrar depois lá no canal do YouTube, no Telegram, se inscrevam. Aí a gente vem aí, né? Nós temos o nosso curso, o doutor Davi tem os cursos dele, né, de liberação, uma série de cursos que nós vamos divulgar. Acompanha lá. Essa semana ainda vai sair a lista, a agenda de cursos, que a gente estava só dependendo de um curso que é em Portugal, Lisboa, Portugal. E agora que a gente definiu a data exata do curso lá em Lisboa, agora eu posso distribuir as datas de curso aqui. Teremos curso, presença de Mauro Ghiseline garantida e clara. Ele, minha querida Lia, manda um beijão para ela de coração. Tá agradecendo, ela está lá descansando. Então, pessoal, essa é a nossa pegada. Printa essa tela, marca lá, Davi Costa, né? É @Davi Costa. David, né, que o pessoal fala, mas é Davi com demudo no fim, que desde criança meus pais me chamam de Davi, mas tem demudo no fim. David, tá bom, Costa. David Costa e Mauro, ele printa essa tela, marca a gente lá. Pessoal, muito agradecido por vocês terem nos acompanhado. Circula o seu joinha que a gente vai postar, a gente vai crescer juntos, que juntos somos mais fortes. Pessoal, e avisando, amanhã eu tenho uma live com o Nino para falar sobre avaliação e a questão da água. E na quarta-feira tem uma live com o professor fisioterapeuta Rafael Ghiseline. Nós vamos falar sobre os exercícios que a gente recomenda, né, para o cara melhorar o agachamento. Como é que eu posso melhorar o agachamento? O doutor Davi já deu a pista aí, falou ó o tornozelo, ó o joelho, mobilidade de quadril, tá? Nós vamos pegar essas dicas. Olha quanto joinha, o pessoal que está estudando, que está aqui acompanhando a gente. Quanto mais joinha, mostra que vocês estão realmente prestando atenção no que a gente está falando e crescendo conosco. Manda joinha que a gente vai crescer junto. Pessoal, um abraço. Doutor Davi, tá indo? Ou então vamos tirando aqui, doutor Davi. Isto. Pessoal, muito agradecido. Eu me empolgo, é que eu fico nervoso. Mas não é que... quando eu vejo essas bobagens que estão sendo feitas, viu, Marcelo? Viu? Eu fico doente, né? Porque com tanta informação, gente, com tanta informação, com tanta ciência, a gente ainda vai na base do empirismo. Gente, não dá para prescrever treino sem avaliação. Vocês viram, o doutor Davi chamou a atenção, o professor Rafael, o doutor Rafael vai falar também. Doutor Mauro aqui também está falando. Pelo amor de Deus, não prescreva treinamento na base dos 3 de 15. Vocês são muito mais competentes. Tá ok? Então amanhã nós temos a live com cadastrar no site da metodologia. Nós temos o nosso site www.metodologiamultifuncional.com.br www.metodologiamultifuncional.com.br. Lá vocês se cadastram no nosso site. Entra no direct, mande notícias. Ô, Passarela, tudo bem? Mande pedidos, notícias, solicitações de temas que vocês gostariam que fossem abordados para que eu, Davi, Rafael, possamos ajudá-los a cada vez mais vocês se tornarem um profissional diferenciado. E vem aí, nós temos o grupo, Jonato, nós temos o grupo no WhatsApp. Nós já temos 3 grupos. Agora, Jonato, pessoal, entra no meu perfil. Entra no meu perfil que tem lá para vocês entrarem no meu grupo do Telegram. E lá a pegada é muito grande. Vem aí o nosso curso EAD Avaliação Multifuncional. Tá, ok? Nós vamos ter uma semana, na próxima semana, desmistificando a avaliação. São 4 aulas para vocês aprenderem os testes. Nós vamos mostrar para vocês os caminhos. Davi, muito agradecido. Estamos finalizando, então. Obrigado, Ivone. Obrigado, Cima, Camila,
Cleiton, professora Lúcia, Jonato, Ricardo, Passarela, Ivone, todos vocês aí. Gostaram? Sorte esse coraçãozinho aí, explode esse coração e se inscreva. No canal do YouTube, gente, tem lá vídeo fantástico. Tá ok? O Alisson está chegando agora. Oi, Alisson, chegou agora? Boa noite, chegou cedo para as 11. Pessoal, um abraço. Estamos terminando. Um abraço para todos. Davi, obrigado. Encerrando, falta 24 segundos. Cumprimos a nossa tarefa. Agradeço a todo mundo. Explode coração, explode Davi. Obrigado!